Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira e nós estamos começando o nosso estudo de número 14 do livro A Gênese, do professor e amigo Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Ontem nós paramos ali no item 42, né? Lemos ali a nota de rodapé de número 3, onde ele falou sobre os filhos, né, que partem cedo antes do combinado, né, que os pais, depois de conhecer o Espiritismo, estarão conscientes de que se essa inteligência, de que se essa formação, né, desperdiçada diante da morte prematura, será utilizada em outras, né, e eles mesmos, de repente, receberão esses filhos que terão grande facilidade numa próxima encarnação, por terem conhecido e aprendido nesta, né, que não tiveram tempo de utilizar. Então vamos para o item 43, dando continuidade ao capítulo 1 de A Gênese. Ele continua para a gente. Se a esses resultados, né, todos esses que ele falou acima no item 42, se a esses resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem para impedir esse progresso, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, pois que ele triunfa sobre todas as forças e toda a má vontade dos homens. Então Kardec aqui ressalta, né, destaca a prodigiosa rapidez, a impressionante rapidez de progressão do Espiritismo, né? E ele diz que isso se deve realmente, esse progresso, né, do Espiritismo se deve realmente por ele ser providencial. Então ele diz, vou voltar, tá? Item 43, é muito bom a gente voltar porque ratifica, né? Se a esses resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem para impedir esse progresso, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, pois que ele triunfa sobre todas as forças e toda a má vontade dos homens. A facilidade com a qual é aceito por um tão grande número e isso sem constrangimento, sem outros meios além do poder das ideias, prova que essa doutrina responde a uma necessidade, qual seja de se crer em alguma coisa a fim de se preencher o vácuo aberto pela incredulidade. Por conseguinte, surgiu em tempo oportuno. Eu falei, eu acho que essa semana, né, alguns dias atrás, aí eu disse o quanto, né, a doutrina preenche realmente as minhas necessidades de resposta. E ele diz exatamente isso aqui no item 43. Né, ele veio no tempo oportuno, onde as pessoas, né, necessitavam destas respostas. Item 44, pessoal. Os aflitos existem em grande número. Não é de admirar, portanto, que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência, as doutrinas que desesperam, porque é aos deserdados mais do que aos felizes do mundo que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação que aquele que tem saúde. Ora, os doentes são os aflitos e o consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma, dai mais consolação, mais alegria ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, mas não penseis em derrotá-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou da beatitude inútil de uma contemplação perpétua.
É o que eu disse, né? Não existe, ainda eu pelo menos não conheço, né? Doutrina mais satisfatória, mais racional, mais apta a convocar e a utilização do bom senso, que traz respostas mais pertinentes, mais coerentes às minhas indagações. Mas vamos em frente, porque Kardec não espera, pessoal. Vamos lá, item 45, ele continua. A primeira revelação foi personificada em Moisés. Veja que agora ele começa a fechar o assunto. Olha, a primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira em indivíduo nenhum. As duas primeiras foram individuais e a terceira coletiva. Eis aí um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, portanto, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta escala, de acordo com esta predição registrada pelo autor de Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos terão sonhos. Atos 2, 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, essa doutrina, ela não proveio de nenhum culto especial a fim de um dia servir de ponto de ligação a todos. Os profetas em Atos, dizem, e aí tem uma nota de rodapé de número 4 que vai explicar, que vai colocar ali o pingo no i. Olha só como ele vai explicar. Nosso papel pessoal no grande movimento das ideias que se prepara pela ação do Espiritismo e que começa a se operar é o do observador atento que estuda os fatos para pesquisar sua causa e deduzir-lhe as consequências. Temos confrontado todos os fatos que nos tem sido possível reunir. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos do globo e depois temos coordenado seu conjunto metodicamente. Numa palavra, temos estudado e dado a público o fruto de nossas pesquisas sem atribuir a nossos trabalhos outro valor senão o de uma obra filosófica, deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem ter pretendido impor nossas ideias a ninguém. Ao publicá-las, usamos um direito comum e os que as têm aceito o fazem livremente. Se essas ideias têm encontrado numerosas simpatias, é que elas têm tido o mérito de dar resposta às aspirações do grande número e disso não nos poderíamos vangloriar, pois tal não nos pertence. Nosso maior mérito é a da perseverança e do devotamento à causa que abraçamos. Em tudo isso temos feito o que outros poderiam fazer como nós. É por isso que jamais tivemos a pretensão de nos crermos um profeta ou um Messias, e ainda menos de nos darmos como tal, diz Kardec. Olha só, pessoal. Vamos lá, o item 46, para fechar o nosso estudo de hoje. As duas primeiras revelações, Moisés e Jesus, como fruto que são do ensino pessoal, permaneceram forçosamente localizadas, isto é, surgiram num só ponto, em torno do qual a ideia pouco a pouco se propagou. Entretanto, foram necessários muitos séculos para que alcançassem os extremos do mundo, sem o ocupar inteiramente. A terceira tem isso de particularidade,
que, não se achando personificada em um só indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, os quais se tornaram centros ou focos de radiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como os círculos formados por um punhado de pedras lançados na água, de tal maneira que em determinado tempo acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Bonita a analogia, né? Esta é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Tivesse ela surgido em um só ponto, tivesse sido obra exclusiva de um homem, teria formado uma seita em torno dele, porém, talvez meio século decorresse antes que tivesse atingido os limites do país no qual se houvesse iniciado. Tal como é, depois de 10 anos, ela tem suas balizas plantadas de um polo ao outro, diz Kardec. 10 anos por quê? Porque aqui, quando a Gênesis está sendo publicada, nós já estamos em 1868. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. Já havíamos passado mais de 10 anos quando do lançamento da Gênesis. Então, quando Kardec escrevia essas notas, já haviam passado 10 anos, mas ele diz que essa doutrina já havia fincado balizas de um polo ao outro do globo. Item 47, porque ele diz assim: esta circunstância inaudita na história das doutrinas de propagação tão rápida, proporciona-lhe uma força excepcional e um irresistível poder de ação. Realmente, se a comprimirem num ponto em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em todas as partes e em todos os países. Em compensação, para um lugar onde lhe embaraçem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Mais ainda, se a ferirem no indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela deriva. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão para sempre, se por um acaso inadmissível conseguissem sufocá-la em todo o globo, pouco tempo depois ela reapareceria, porque repousa sobre um fato que está na natureza e as leis da natureza não podem ser suprimidas. Disso deveriam persuadir-se aqueles que sonham com o aniquilamento do Espiritismo. Isso está lá na Revista Espírita, é um trecho de um artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1865, intitulado Perpetuidade do Espiritismo, tá bom? Então, Kardec se admira, constata, melhor dizendo, a progressão do caminhar, do progresso, do conhecimento da doutrina espírita em 10 anos, diz de que ela é impossível de ser suprimida, contida ou retida por forças opositoras. Mas naquele momento havia uma força muito grande, divulgadora, de levar essa verdade para todas as pessoas, de forma livre, ampla, sem igrejismo, sem exclusivismo, de forma inclusiva, de forma livre. Mas o próprio movimento espírita, na minha visão, e em tese, ele mesmo tratou de encapsular essa progressão, de conter essa progressão num processo de dominar o conhecimento, de restringir a divulgação das obras fundamentais da doutrina espírita. Eu acho que foi por isso que o progresso não continuou, que a marcha não continuou na mesma velocidade constatada por Kardec em 1868, 10 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Vamos pensar junto? Pois é, pensem aí até amanhã, tá bom?
Amanhã a gente volta a partir do item 48 e aí vai dar um tempinho para todos nós pensarmos, né? Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, pessoal.